O tema que, pelo que eu entendi, o tema do evento está ligado em como manter depois das guerras. É isso? É isso? Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Nós vamos pensar em algumas coisas agora de tarde, tá bom? Primeiro de tudo, eu queria que você abrisse comigo no livro de João 11. A ministra do louvor, ela trabalhou em cima de alguns louvores, e um deles, o Senhor diz, mexe nisso aí. Então, nós vamos mexer nisso aí. Tá bom? João 11. Alguém poderia me arrumar uma água, por favor? Obrigado. E estava enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que o Senhor ungiu com o bálsamo e enxugou com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta e a irmã dela e a Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judeia. E disseram os discípulos: Mestre, certamente os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, que tropeça, pois não tem luz. E disse isso e continuou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. E responderam-lhe os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. E o Senhor falava da sua morte. Mas os discípulos pensaram que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E me alegro que, por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos até ele. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também morrer com ele. E Tomé não entendeu nada. Na verdade, ninguém estava entendendo nada. Quando você ama alguém, você ama a ponto de entregar-se pela pessoa, de investir tudo na vida dela, a expectativa que se cria em cima de você é grande. Certo? Se você tem uma amiga que você sempre fez tudo por ela, sempre. Qualquer circunstância, você estava lá. Qualquer atitude que ela precisasse. Se ela precisava de uma oração, você estava lá. Se ela precisasse de um alimento, você supria. Tudo que, um amigo faz por um outro. E, de repente, quando esse amigo falha? E quando você falha? E quando Jesus falha? Jesus, aqui no início do texto, eles falam o seguinte, que ele era amigo, ele amava Marta, Maria e Lázaro. Então, ele era uma pessoa muito chegada da família, certo? Convivia com Lázaro e dizia que ele era o melhor amigo de Lázaro. O melhor amigo de Lázaro. E, quando você tem um melhor amigo, no momento que você está com dificuldade, o que você faz? Manda um zap, manda um recado e fala: vem me ajudar. Certo? E alguém ligou para você um dia e disse: vem me ajudar. E você não conseguiu chegar. Ou não pôde chegar, ou não era para chegar.
Isso aconteceu com Jesus. Ele não podia chegar. Você entende? É muito difícil para uma pessoa entender isso. Quando é que a pessoa que mais aparentemente te ama não consegue ser o teu suprimento? Não consegue ser a sua solução? Quando todas as etapas da sua vida, em todos os momentos ele estava, mas na hora mais grave, mais difícil, mais problemática, ele não pôde estar. E dentro dessa história que nós já conhecemos o final, eu quero que você pense quantas vezes você pensou que Deus estava te abandonando. Porque nós temos uma prática, né? Nós temos o amor de Deus, nós temos as verdades do Evangelho, nós temos aquelas armas espirituais que todos sabemos como utilizar. Aqui eu creio que a grande maioria é cristã e tem experiências com Deus. A grande maioria já gastou tempo em oração e já teve milagres que aconteceram por causa da sua oração. Muitas vezes Deus te acordou de madrugada para orar, você orou e alguém foi curado, aconteceu alguma coisa que movimentou os céus. E quando tudo que eu sei não funciona? Quando tudo que eu tinha como estratégia não funciona, não vai, não acontece. Por que Deus permite que determinadas situações não sejam de praxe, sempre o mesmo resultado? Muitas vezes nós pensamos o seguinte: se eu fizer 1 mais 1, vai ser igual a 2. Pela lógica da matemática, certo? Mas na lógica de Deus, 1 mais 1 é 2, 3, 4, 5, porque você pega um homem e uma mulher, casa, e aí vai ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos, dependendo, né, da situação. A lógica de Deus é diferente da nossa lógica. E Jesus estava dando aos discípulos e a toda aquela família e a população da época uma experiência completamente fora da caixinha. Sabe aquilo que ninguém pensou? Aquilo que ninguém podia resolver se não fosse através de um milagre. E o dono do milagre, que normalmente servia a todos, porque Jesus sempre serviu a todos. Se você pegar o livro de João, está escrito lá que todos aqueles que vinham até Jesus, ele curava. Ou não? Curava. Todos os que vinham até Jesus recebiam aquilo que estavam desejando. E por que Lázaro chamou? Por que Maria e Marta chamaram por causa de Lázaro e ele não veio? Quando é que você pediu para Deus algo e Ele não fez? Ou ainda não fez? E você já ficou tão decepcionado, porque Ele não fez na primeira instância, e você jogou de novo lá para ser, né, o seu advogado colocar as coisas lá para ser julgado novamente, e na segunda instância também não deu certo. E você fala: o que está acontecendo? Eu estou enfrentando uma guerra violenta. Era o que Marta e Maria estavam enfrentando. Uma guerra violenta em relação à saúde do seu irmão. Uma saúde, né, de um irmão que era aquilo que a gente chama de arrimo de família. Porque naquela época as mulheres pouco trabalhavam, os homens eram os responsáveis de forma constante na parte de suprimento para a família. E elas eram 2 mulheres que praticamente não, né, eram solteiras e tudo mais, não tinham muito o que fazer em relação a isso. Então, elas estavam perdendo não só o irmão, elas estavam perdendo tudo. Quando é que você olhou para a circunstância e falou: eu estou desesperado? Eu estou
vivendo uma tragédia. Alguma coisa está muito ruim, eu não consigo, já usei todas as estratégias que estavam na minha cabeça. E não funciona. Sabe, quando Deus tem um propósito, Ele tem um grande propósito. Ele não tem apenas, assim, algo que possa ser relevante por alguns minutos. Quando Ele faz algo que realmente demora, é porque aquilo está construindo um grande milagre. Vocês estão entendendo? Deus não constrói um grande milagre de repente. Ele vai caminhando com esse milagre. Ele vai trabalhando esse milagre. Esse milagre pode ser uma restauração de família. Esse milagre pode ser uma mudança de mente, uma mudança de sorte, alguma coisa que você precise, mas que ainda não veio à luz. Entende? E Jesus, ele chega a 2 dias depois, isto é, Lázaro morre e ele fica a 3 dias da morte de Lázaro. Certo? Todas as expectativas frustradas. Aquelas mulheres frustradas, chorando. Naquela época se fazia um velório, né, de longa data. Era quase que uma semana de velório. Então, tinha muita gente ali. Muitas pessoas conheciam Marta e Maria e Lázaro. E eles chegaram naquele lugar, choraram a morte de Lázaro. Todo mundo vivenciou intensamente aquela perda. Certo? Primeiro dia de velório, que na verdade era, né, do enterro da pessoa, mas havia aquele período. Segundo dia, chora, tristeza, aquela sensação de que não vai dar. Por que Jesus falhou? Por que Jesus falhou? Por que Jesus falhou? E Jesus, lá dentro dele, ele sabia que ele não queria deixar eles viverem isso, mas ele precisava fazer aquele milagre. E só se consegue ressuscitar alguém quando essa pessoa morre. Entende? Como é que se podia provar a respeito da ressurreição se não tivesse alguém morto para poder ressuscitar? E tinha que ser a longo prazo. Por quê? Porque naquela época se acreditava que o espírito ainda estava na pessoa até 4 dias. Então, Jesus queria provar que a ressurreição seria possível, mesmo não sendo no tempo que eles estavam entendendo. Jesus chega para Marta e Maria. Imagine a decepção dessas 2 irmãs. Será que você já se sentiu decepcionado com Deus nesse nível? Às vezes nós temos umas, situações que nós nos decepcionamos, porque nós gostaríamos que fosse diferente. Nós gostaríamos de ter na nossa mão algo que a gente pudesse dizer, a estratégia é essa, se eu fizer assim, vai dar certo. Mas, naquele momento, não deu certo. Outras vezes, deu. Naquele momento, não. Por quê? Repete comigo. Porque Deus tem um plano. Deus tem um plano. E para eu me manter firme depois de uma grande guerra, eu preciso de fé. Está me entendendo? As estratégias são boas. A forma de orar é ótimo. Adoração, maravilhoso. Mas quando tudo que você já fez não deu resultado, creia. Continue crendo, porque vai surgir uma resposta. Entende? Vai acontecer uma resposta. Pode ser que a resposta não seja o que você está imaginando, mas ela vai dar um resultado extraordinário na sua vida. Entende? Quando ele chega, tem todo aquele processo que nós já conhecemos, em que Jesus vai e fala, onde que ele está? E quando ele chega diante do túmulo, ele chora.
Fala para mim, para que Jesus chora se ele sabe que ele vai ressuscitar o Lázaro? Porque havia pessoas ali que precisavam enxergar que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Que isso que ele fez não foi por vingança, não foi porque ele não quis. Ele manifestou o sentimento dele através das lágrimas. Ele realmente chorou. Realmente ele estava triste, mas ele disse, agora tá bom, já vamos fazer o seguinte, tira a pedra. Aonde você colocou a pedra aí na sua vida? Qual foi a situação que você não conseguiu vencer e você disse, melhor não mexer, melhor não fazer mais nada, morreu, tá morto, não mexo mais com isso. E você se frustrou e foi matando outras áreas da sua vida, porque você não agiu por fé. Entende? Você fala, mas eu agi por fé. Fala, mas o seu morto está morto, e você permitiu que as outras áreas fossem morrendo também. Então, a decepção trouxe, por exemplo, vamos supor que você estivesse no seu chamado ministerial, estava tudo fluindo, de repente, algumas pessoas que eram importantes naquele ministério foram embora. Nós vimos agora nessa música falando a questão da dor da traição, né? Uma quebra de aliança. Sabe? E aí você olha para aquela situação e fala, puxa, eu fiz tudo e a pessoa foi embora. Eu entreguei, eu fiz todas as coisas por ela e ela me traiu. E aí você enterra ou coloca no túmulo a pessoa e também se enterra junto. Eu não vou ser mais, eu não vou me envolver mais, eu não vou fazer mais, porque é perigoso que também morra. Quando a gente tem medo, esse medo produz um tormento. E todas as vezes que nós tentamos avançar, o medo nos puxa para trás. A sensação de que eu não vou conseguir, de que eu vou perder novamente. Então, eu tenho medo de avançar, eu paro. Entende? Porque parece que não está acontecendo o que eu queria, não está acontecendo. Deus falou que ia fazer e não está fazendo. Haja por fé e tire a pedra. Tire aquilo que está abafando a sua vida. Aquele momento lá na vida da Maria e da Marta foi realmente algo desastroso. Entende? Se tivesse parado ali, se não tivesse acontecido o que viria a acontecer momentos mais tarde, seria completamente desastroso para elas. Mas Deus tem um plano. Deus tem uma ideia, está executando essa ideia na sua vida para te fazer ter um milagre muito maior do que você já viveu na sua vida toda. E o que aconteceu com Marta e Maria é que todas aquelas pessoas que vieram para o enterro de Lázaro, todas elas estavam ali no momento da ressurreição de Lázaro. Entende? Existe um momento na sua vida que todas as pessoas que viram acontecendo situações ruins, elas vão também ver o momento em que você vai ser colocado na honra de Deus, porque a sua fé permaneceu inabalável. É a sua fé que Jesus vai contemplar. Entende? Quando ele diz, Marta, tira a pedra, ele podia ter falado, eu vou lá e tiro a pedra e dou já um berro aí, os anjos já vêm e arrancam a pedra e pronto. Não. Jesus precisava que elas dessem a ordem para tirar a pedra. Tinha que ser de fé. Tanto é que Jesus disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Fala comigo, se eu crer, eu vejo. Se eu crer, eu vejo.
Você crê? Amém? Então, eu quero que você feche um pouquinho seus olhos agora. Existem algumas pessoas que ficaram travadas lá atrás, em momentos difíceis. E a glória de Deus quer se manifestar na sua vida. Eu quero que você se lembre desse momento que foi difícil. Lembra desse momento. Porque você precisa sair desse momento, desse túmulo do Lázaro na sua vida. Lembra? Lembra desse momento. Agora você vai falar com Deus. Você vai falar para Ele a decepção que você teve, porque não aconteceu no tempo que você esperava. Ou aconteceu de forma ruim. Ou aconteceu de forma negativa. Tudo aquilo que você tinha investido não deu certo. Fala para Deus. Conversa com Ele agora. Fala para Jesus. Jesus, por que você não veio? Eu esperava muito, mas agora já faz tanto tempo. Mas eu quero colocar a minha dor na tua presença agora. Coloca essa dor na presença de Deus. É o seu momento com Deus. Ele te ama. Ele te ama. Às vezes o nosso coração até já endureceu. E o Senhor está dizendo: eu estou testando a sua fé. Você precisa crescer em fé. A fé que vence o mundo. A fé. Você precisa crescer em fé. E a fé não vem apenas quando você recebe uma resposta. A fé acontece, mesmo que não aconteça nada. Porque a fé não é na resposta. A fé é no Senhor. É se soltar nos braços do Senhor. Não funciona apenas para eu receber um milagre, uma bênção, para que as coisas aconteçam do jeito que eu estava querendo. A fé vai alterar o curso da história de muitas pessoas através da sua vida. Você precisa de fé que mova as montanhas. Você precisa de fé que mova as montanhas. Essa fé eu quero colocar no seu interior agora. A fé que move montanhas. E Jesus disse aos seus discípulos: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: lança-te no meio do mar. E ele vai. E você pergunta: por que eu falei e o monte não foi? Porque você precisa de fé como um grão de mostarda. Aumenta essa fé. E coloca essa fé em prática mais intensamente. Mais. Confia apesar de e não por causa de. Confia, confia, confia. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo exatamente do jeito que você programou na sua mente. Confia, confia, confia. Libera fé, libera fé. Porque não aconteceu aquilo que você programou da forma como você estava esperando.
a sua fé ficou fraca. Você deu um passo para trás. E o que Deus quer fazer hoje é falar para você: dá um passo para frente de novo. Creia em mim. O Senhor quer que a fé seja capaz de ser tão alta que não haja como resistir ao poder que será liberado através da sua fé. Entende? Quem te protege nas lutas, como você se mantém em pé, é o quanto de fé você exerce na tua vida a respeito de todas as coisas, em respeito a Jesus, em respeito a Deus. Você pode dizer assim: você não sabe o que eu vivi. Realmente eu não sei. Mas a sua fé vai crescer. É a sua fé que precisa se soltar, se expandir, como se ela, fosse uma explosão de fé. A fé que vai além, a fé que vai além. Nós temos níveis de fé. Existe a fé que é natural do ser humano, existe a fé que vem de ouvir a palavra, existe a fé que é um dom de Deus. E Deus quer que nós estendamos a nossa fé. Estende a tua fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta, ainda que não haja vacas nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. A fé é o seu ponto, é o teu porto seguro. Não é a fé no resultado, mas é a fé em Deus. Não é a fé no resultado, mas é a fé em Jesus. Porque quando você apenas está olhando para resultados, quando chegar um momento em que o resultado não for suficiente, você titubeia. Mas quando você tem fé, não importa o que aconteça, essa fé vai produzir um fruto gigantesco, que vai mudar a história de uma nação, segundo aquilo que é o propósito de Deus. Fala: Senhor, eu quero fé. Eu declaro, peço perdão pela falta de fé, por todas as vezes que eu me decepcionei, porque eu procurei resultados e não procurei me ligar ao Senhor com toda a intensidade da minha fé. Eu tomo posse do nível de fé que muda a história, que provoca milagres, que traz mudanças. E eu exerço agora essa fé, retirando a pedra que estava impedindo a minha vida de fluir. Em nome de Jesus. Essa coisa que você lembrou agora, que foi a decepção, você vai apresentar ao Senhor. Fala: Senhor, eu tiro a pedra disso. Fala: eu retiro a pedra. E eu saio. Eu estou saindo de cada uma dessas circunstâncias. Eu declaro: Lázaro, vem para fora. Eu recebo a tua palavra de ordem. Eu volto à vida. Eu ressuscito. Tudo aquilo que ficou travado, seja destravado na minha vida e em todas as minhas investidas. A minha fé seja acrescentada num nível extraordinário. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Guarda isso no teu espírito. Sabe, existem situações em que as pessoas
esperam o sobrenatural acontecer, não só, né, no dia a dia, mas até para crer em Deus. Antigamente, Jesus usou muito os milagres para provocar fé. E isso fez com que muitas pessoas se voltassem para Jesus. Neste tempo, aquilo que aconteceu com Marta e Maria mobilizou a cidade inteira para conhecer a Deus, entender que Jesus era o Messias. E mobilizou inclusive para o processo da crucificação. Porque aquelas pessoas que iriam crucificá-lo começaram a agitar as águas, falando: agora que ele fez esse milagre, todo mundo vai acreditar nele, a gente tem que dar um jeito nele. E isso ia levar Jesus para a morte, para que todos pudessem ter vida. Você pode pensar: que plano maluco, meu. Como assim? O homem queria morrer. Era o plano de Deus. Porque Jesus precisava morrer por nós. E o sangue dele derramado pagar o pecado de toda a humanidade. Certo? E Deus devolver a nós o direito de filhos. A todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. O quê? Você é filha? Você é filha de Deus? É por causa daquele sangue lá. Ele te devolveu a vida. Então, ainda que as coisas não estejam acontecendo exatamente do jeito que você pensa, sabe, a nossa mente é muito limitada, perto da mente de Deus. A mente de Deus é extraordinariamente maior do que a gente possa imaginar. Confia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isto é, não fique baseando a sua vida de fé apenas no que você enxerga, naquilo que você vê, naquilo que você recebeu como uma comunicação. Vai além, busca presença. Fala: Senhor, eu quero ir além. Eu não vou me conformar apenas com aquilo que eu tenho hoje. Se o Senhor tem este nível de fé para mim, eu quero assumir este e vou além. Quero assumir novos níveis de fé e novas realizações. E o Espírito de Deus vai te dar esse poder. Sabe, muitas pessoas gostariam de fazer milagres, ressuscitar mortos. Mas e a fé para isso? Confessa, vá. Você tem coragem de ir lá e botar a mão no morto e falar: ressuscita? Fulano de tal, vem para fora. O seu nível de fé é suficiente para isso? Depende. Primeiro depende da vontade de Deus, se isso é a vontade de Deus para aquele momento. E depois, depende de você crer. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, o certo é fazer o quê? Senhor, é para orar para ressuscitar? Se o Senhor falar, vai lá. Estende a mão e libera. O Senhor é responsável. Agora, se Ele não falar nada, ou se Ele falar não, você não precisa ir. Mas a sua fé no Senhor vai mover as coisas. Entende? É a sua fé precisa estar em Deus. Nossa, essa é uma palavra muito simples, mas a gente dificilmente consegue inteirar a nossa fé e jogar toda no Criador. Sabe, Senhor, não está acontecendo as coisas que eu queria, mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu posso confiar no Senhor. Entende? Muda sua forma de pensar.
Tira tudo aquilo que atrapalhou seu raciocínio até hoje. Abre comigo no Salmo 91, que todo mundo gosta. Todo mundo conhece esse abençoado desse salmo. Até tem algumas pessoas que têm ele de talismã, só que não funciona talismã, né? Já foi naquelas lojas que tem a Bíblia aberta no Salmo 91 para proteção? Está a página amarela lá, mas ninguém vive o que está lá? Não funciona. Não é para proteção desse jeito. Para ser protegido, precisa viver o que está escrito aqui. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Primeira coisa, você habita ou você visita? Você habita no esconderijo do Altíssimo ou você visita de vez em quando o esconderijo do Altíssimo? Se você é só uma visitante, então o compromisso está meio devagar. Precisa morar. Morar em Deus. Habitar nele. Conhecê-lo intimamente. Aprofundar o relacionamento. Ir mais fundo. Você quer vencer as batalhas da sua vida e permanecer inabalável? Conheça o Deus da guerra. Entende? Conheça Ele intimamente, porque Ele vai te contar todos os segredos. Ele vai te mostrar os porquês. Ele tem um propósito. Entende? Houve uma época na minha vida que Deus me chamava em algumas madrugadas para orar. E Deus me chamava, e Ele me dava algumas direções e falou a respeito de um determinado líder. E Ele falou assim: Silvia, eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a esta pessoa, porque ele está com algumas situações que não estão adequadas. Eu falei, é? E ele falou, sim, porque está acontecendo algumas coisas que eu preciso corrigir. Aí nós fomos conversando durante um ano inteiro a respeito dessa pessoa. E Deus começou a agir na vida dessa pessoa para correção. E eu sabia que Deus estava agindo na vida dessa pessoa por correção. Só eu. Porque Deus não tinha mostrado que eu saiba para outras pessoas a respeito. Mas naquele momento, aquela comunicação era para mim. E eu falei, Deus, o que a gente pode fazer a respeito disso? E o Senhor falou, não vai adiantar. Porque eu já enviei pessoas para falar com ele, ele não mudou. Então eu vou ter que aplicar algumas coisas na vida dessa pessoa. Aí anotei tudo que Deus falou, tal. Todos os dias a gente conversava. E profeta precisa anotar, tá bom? Se você tem dom profético, anota. Anota tudo que Deus te fala. Anota sonhos, anota visões, põe data. Porque Deus está te dando uma direção. Deus está mostrando o que Ele está fazendo. É fé. Ele está buscando alguém que creia. E Ele vai compartilhar os seus segredos com os seus profetas. Aí passou um ano. E a pessoa foi vivendo muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Mas ao mesmo tempo que ela foi passando essas dificuldades, ela foi sendo corrigida. Entende? Um determinado dia, eu estava conversando com umas pessoas e elas estavam muito condoídas da pessoa que estava sofrendo aquela situação. Aí eu falei para Deus assim, Deus, por que o Senhor já não fala para essas pessoas o que está acontecendo? Porque elas estão vivendo isso. O Senhor falou, eu não posso falar para eles. Eu não quero destruir o ministério desse líder. Eu quero corrigi-lo, porque eu ainda vou usar a vida dele muito intensamente. Ele só precisa de correção. Falei, então tá. Passou um período, um ano depois da primeira conversa sobre isso. O Senhor falou, agora Silvia, você vai pegar todo esse material que eu te dei,
tudo que eu falei para você. Você vai copiar e você vai entregar para esta pessoa aqui, que era do mesmo ministério dele. Eu falei, Senhor, o senhor tem certeza que o senhor quer que eu faça isso? Porque, né, era meio complicado. O senhor falou, faz. Aí eu comecei a copiar tudo, porque tinha muito material. Comecei a copiar e tal. E falei, Deus, eu peço um sinal. Se realmente é para eu compartilhar isso com essa pessoa, me dá um sinal. Aí, uma pessoa que eu não via fazia muito tempo, ligou para mim e falou, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem e tal, estou trabalhando aqui no material e tal, mas não falei o que era, só falei que eu estava trabalhando no material que eu estava digitando. E aí ela falou assim, olha, eu quero falar para você que Deus me mandou falar uma frase para você. Eu não sei porquê, mas aí ele falou assim, não tema os grandes. Aí eu falei, entendi, pode deixar, eu já sei o que significa. E aí fiz todo o material, compilei e tal, pus numa pasta tal, entreguei para essa pessoa, expliquei que Deus tinha falado comigo algumas coisas e que estava naquela pasta. Então, essa pessoa agradeceu, recebeu a pasta, e aí o Senhor falou para mim, agora não pergunte nada. Não fale mais nada com essa pessoa. Deixa por conta dela. A responsabilidade está com ela. E só. Por que eu estou contando isso para você? Porque Deus compartilha os seus segredos com aqueles que querem ouvir. Com aqueles que estão dispostos a ouvir e a obedecer. Entende? Deus tem um propósito de relacionamento. Deus quer se relacionar com você intimamente. Por isso você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, para poder conversar com Ele diariamente, como diz a palavra, para conhecer as maravilhas de Deus. Aqui a continuidade. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Ele é o que mesmo? Fala mais alto. Meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. É esse nível de relacionamento que Deus quer ter com você. Certo? Primeiro, o refúgio. Deus quer ser o seu refúgio, ainda que as coisas não estejam acontecendo do seu jeito, Ele é o seu abrigo. Certo? Depois, a minha fortaleza é o lugar forte. Você pode confiar nele, se lançar diante dele, ficar protegido atrás de Deus. Entende? Depois, fortaleza, o meu Deus. Parece redundante falar isso, mas o que é que ele está declarando aqui? Eu não tenho confiança em nenhum outro que se diz Deus. O meu Deus é o Senhor. Muitas vezes na nossa vida nós temos deusezinhos pequenos. Mas eu não sou idólatra. Mas não precisa ser idólatra de estátua. Às vezes o seu relacionamento com o seu ministério é de idolatria. Entende? Às vezes ninguém pode tocar naquilo que você está fazendo, onde você está ministrando. A irmãzinha lá é líder do grupo de mulheres, e aí algumas mulheres não concordam muito com ela, ela já fica revoltada aí, né? Quer chutar o balde. Que tipo de idolatria é essa? É a idolatria do ministério. Nós não podemos ter idolatria do ministério. Nós não podemos ter idolatria do nosso chamado. Nós não podemos ter idolatria dos nossos filhos e nem dos nossos esposos. Nós não podemos ter idolatria da igreja. Nós precisamos ter um único Deus,
O único Deus a quem nós nos reverenciamos é o Senhor. E se o Senhor quiser mudar a coisa, o problema é dele. É Ele que vai fazer todas as coisas acontecerem. Está entendendo? Soberania. Chama-se soberania de Deus. Deus escolheu que aquele homem que Jesus amava, junto com as suas irmãs, sofressem aquela dificuldade. Por quê? Porque aquilo iria trazer posteriormente um peso de glória gigante e ia alterar o curso da história da humanidade. Vale a pena? Será que vale a pena passar pelos pesos para depois entrar na glória? Continuando aqui. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua fidelidade será o teu escudo protetor. É a fidelidade dele que te protege. Está me entendendo? É porque ele é fiel a todas as alianças que ele fez conosco. E esta proteção vem para nós. Entende? Às vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, temerosos, porque não está acontecendo da minha forma. Ele é o teu escudo. Ele é o teu lugar de descanso. Ele é o teu ponto de chegada e o teu ponto de partida. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Para de olhar para os seres humanos, olha para ele. Entende? É ele que precisa ser visto na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e enxergarem Jesus. Elas precisam olhar para você e enxergar o poder de Deus e o Espírito Santo fluindo. Como algumas pessoas, né, que às vezes olham para um crente e falam assim: nossa, você tem uma aura tão boa. É a aura do Espírito Santo. Poder, graça, sublime graça, autoridade, sabe? Filho de Deus. Filho de Deus tem o que Deus tem. Porque é filho, é genético, entendeu? Só que é a genética espiritual de Deus que está dentro de nós. Aqui a continuidade do texto diz: não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a praga que destrói ao meio-dia. Todos esses, segundo a cultura judaica, eram espíritos que estavam dentro da área, atuando na época. Então, ele diz: você não precisa temer nenhum espírito maligno, porque eu estou guardando a sua vida. Entende? Verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, se fizeres do Senhor o teu refúgio, é o Senhor o teu ponto de abrigo. Ainda que as coisas não estejam do jeito que você quer, mas é nele que você se abriga. É para ele. Entende? Ele te cerca por todos os lados e você está feliz por isso. Abraçado, amado. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio e a sua habitação, verso 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o
grande leão e a serpente. Aí Deus fala o seguinte, no verso 14, porque ele me ama, Deus falando, porque você o ama, certo? O que vai acontecer? O Senhor o livrará, eu o livrarei. Eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Nós precisamos conhecer o nome e todas as características do Senhor, o seu gosto, as suas vontades, namorar com Deus, sabe o que é isso? Ser casado com Deus. Espiritualmente, nós termos um relacionamento como de esposa de Cristo. A igreja é a esposa de Jesus. Ela é noiva de Cristo. Mas muitas vezes nós ficamos paralisados com tantas atividades, tantas coisas, e deixamos de viver esta área. Por quê? Porque nós não estamos amando intensamente o Senhor. Nós estamos olhando em volta e dizendo, Ele não fez, Ele não fez, Ele não fez. Parece aquela esposa que fala, eu já pedi para o meu marido trocar a lâmpada daquele lugar e ele nunca troca. Já pedi para ele consertar o chuveiro e ele não conserta. Já pedi para ele fazer isso e ele não faz. E fica com raiva do marido por causa que ele não fez. Mas não consegue enxergar tudo de bom que ele já fez. Que ele todos os dias levanta e vai trabalhar para sustentar a sua casa. Que ele é um homem digno. Uma pessoa de respeito, que não fica traindo você pelas costas, que te ama, que te honra, que diante dos amigos ele te honra. Muitas vezes Deus está querendo dizer, você só pensa no chuveiro? E em mim? Você só pensa naquilo que não aconteceu? Será que você não tem confiança em mim? A gente precisa parar de ser criança. Precisamos amadurecer. Quer ter o melhor resultado na sua vida de fé? Amadurece. Creia. Desenvolve fé. Tenha intimidade com o Senhor. Amplia essa intimidade. Fortalece o teu relacionamento com Ele. Você vai ver que nada mais vai te abalar. Pode passar pela dor, mas o Senhor diz aqui, olha, Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Está entendendo? Relacionamento, relacionamento, relacionamento. Deus quer um relacionamento profundo. Quebre todas as barreiras que impediram esse relacionamento de acontecer até hoje e comece a andar na direção dEle e não fugindo dEle. Porque às vezes nós estamos aqui com o nosso coração em qualquer outro lugar do planeta, menos aqui. Porque a dor do chuveiro que não foi consertado ainda está doendo no nosso coração. Isto é, aquilo que nós esperávamos de Deus que não aconteceu no nosso tempo, a sensação é de que Ele não está querendo nos abençoar. É mentira. Olha para Jesus. Ele foi capaz de entregar a vida dele para que nós tivéssemos vida. O que Ele não seria capaz de fazer por nós? Amém? Feche seus olhos. Peça perdão ao Senhor. Por todas as vezes que você quis sair fora de um relacionamento mais profundo, porque você se decepcionou. E, na verdade, essa decepção estava ligada mais àquilo que você não conquistou do que aquilo que Ele podia fazer. Talvez você tenha sido criado numa família
aonde a sua mãe queria tudo para ontem. Aonde o seu pai, se você não exercesse aquilo que ele estava falando naquele momento, ele te batia. Então, isso criou em você uma ideia de que tudo tem que ser imediato. Perdoa seu pai. Ele aprendeu isso de alguém, que aprendeu de alguém. Pode ter sido do seu avô, do seu bisavô. Pode ser que a sua genética traga dores que você nem tenha ideia. Talvez a sua genética traga as dores dos escravos, que tinha que fazer tudo, senão era destruído. Ora comigo agora, fala: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha genética agora, na área de emoções. E eu quero perdoar todas as pessoas que causaram dano aos meus antepassados. Tudo que eles sofreram, todas as dores, as desconsiderações, as angústias, os medos, as imposições de ter que ser do jeito que a pessoa, que o dono queria. Eu perdoo. Estou perdoando por todo o sofrimento que os meus antepassados viveram e eu herdei pela genética. Eu perdoo. Eu perdoo todas as angústias. Eu estou perdoando. Agora, Jesus, entra comigo nessas dores e me cura. Fica um minutinho em silêncio, com os olhos fechados. Fala comigo, Jesus. Eu quero sair de todas as prisões espirituais que os meus antepassados viveram e nunca resolveram. Eu quero sair agora, porque eu estou resolvendo diante da cruz. Eu perdoo. Agora eu quero sair de todas essas dores. Estou saindo, geração após geração. Eu estou saindo. Cada geração que viveu essa dor, eu estou saindo de corpo, alma e espírito, de mente e coração. E agora, Senhor, eu peço que o Senhor entre no receptor do cortisol, no meu DNA, e que o Senhor apague as marcas epigenéticas que interferiram nesse receptor. Cura, Senhor, o meu DNA. Espera um pouquinho, permanece em silêncio. Agora repete comigo, Senhor. Toca na glândula pineal. Pineal. Toca também na hipófise, na adrenohipófise. E também no sistema de escape, que está relacionado à glândula adrenal. E cura, coloca ordem em todo o sistema hormonal, desde o alto da minha cabeça
até a planta dos meus pés. Permanece em silêncio um minutinho. Agora fala comigo, Jesus. Equilibra espírito, alma e corpo, mente, coração e DNA. Em nome de Jesus. Senhor, agora eu perdoo todas as pessoas que me ofenderam. Tudo aquilo que eu achei que estava sendo ruim para mim. Eu perdoo. E eu passo a confiar no Senhor. Eu aumento o nível da minha fé. Estou aumentando. Eu creio. E eu vejo a glória do Senhor se manifestando na minha vida, através da minha vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Agora você vai fazer um ato profético, olha para mim. Você vai tirar uma mochila das suas costas. Fala, Senhor, eu estou retirando todo o peso que os meus antepassados passaram para mim, via genética. Eu estou tirando. Vocês estão sentindo que está saindo, não é? Vai tirando. Fala, Senhor, eu retiro todos esses pesos, todas essas angústias, todas as pedras que ficaram nas minhas costas. Eu retiro agora, em nome de Jesus. E eu saio da posição de vingador do sangue, perdoando todos os que ofenderam os meus antepassados. Eu saio dessa posição e retiro todo o peso das minhas costas. Em nome de Jesus, me lavo com o sangue de Jesus, com a água da vida, com o bálsamo, e agora eu entro pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, assumindo o pacto da nova aliança, que está relacionado com o sangue derramado na cruz. Eu vou viver tudo o que Deus tem para mim, porque o Senhor é o meu Deus forte, é a minha segurança, é o meu lugar de repouso, é a minha morada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém.